Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa Academia de Campeões. E hoje trouxe aqui uma grande lutadora. Eu tenho muito orgulho de falar dela. Nossa jornada juntos já é de muitos anos, o que? Uns 4 anos, 5 anos? Mais, 2018, né? 6 anos aí. E hoje é um dia muito bacana porque vocês vão conhecer essa pessoa incrível, que eu tenho muito prazer de já ter treinado e ainda acompanhar durante essa jornada toda. E a pergunta que eu te faço é, imagina o seguinte, você já está 19 anos na seleção brasileira, já foi 10 vezes campeã brasileira, né? Na 10 vezes categoria campeã... sênior, né? Fora... Não tem problema, campeão brasileiro é categoria de campeão base. brasileiro. 10 vezes campeão brasileiro, bicampeã pan-americana e aí você decide mudar tudo. A gente vai falar sobre isso, porque você tá achando aí que você tem problemas, situações, você vai ver o que essa menina aqui decidiu fazer, beleza? Certo? Érica, bem-vinda mais uma vez aqui, você já faz parte da Escola do Atleta há muitos Obrigada, anos. Estou muito feliz de você estar aqui. Bom, eu vou ler o teu currículo, tá? Porque é impossível decorar isso. Então se liga só. 10 vezes campeã brasileira na categoria sênior, fora o resto aí que de base. Bicampeã pan-americana sênior, 4 vezes campeã sul-americana sênior, terceira colocada nos Jogos Sul-Americanos, participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, que se não me engano foi a primeira vez do Karatê, certo? Não, nos Jogos Pan-Americanos não. É nas Olimpíadas. Isso, verdade. Sim. Jogos Pan-Americanos, medalhista da Liga Mundial de Karatê, 19 anos apenas, tá? Titular da seleção brasileira e hoje lutadora profissional do Karatê Combate, que inclusive eu tenho, daqui o meu presente, Rafa, por favor, olha lá. Ah, eu tenho aqui. Eu só vou começar a chamar convidado que me dá presente, porque aí eu vou deixando aqui Que assim isso, os presentes, que tá moral. vendo? Olha lá, dá um ligue, Karatê Combate, tá? Érica, cara, eu não sei nem mais o que falar sobre você. Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, acho que não. Obrigada mais Eu que uma vez. agradeço. É sempre um prazer estar aqui na Escola do Atleta. A gente já trabalha há muitos anos juntos, né? Sim. Então eu já me sinto em casa. Legal, show demais. Então, meu, ó, só pra você ter noção, aqui é um papo muito leve, tranquilo, você pode falar o que quiser, pode xingar todo mundo, brincadeira. Mas o intuito É aqui bem é... meu perfil, né? Você tá xingando totalmente todo calmo. mundo Quem e olha tal. na rua não sabe, nem imagina aquela luta. Mas o objetivo aqui é pegar toda a sua experiência, a minha experiência, a experiência de quem vem e passar para essa galerinha que está assistindo. Por quê? Porque um dia talvez a Érica olhou para alguém, admirou e pensou, pô, eu queria ser essa pessoa, né? Então a gente está nesse papel agora de passar um pouco dessa experiência e trazer essa facilidade para eles, tá? Então eu já vou começar te perguntando o seguinte, como que a Érica começou no Karatê? Como ela se descobriu no Karatê? O Karatê me escolheu, eu acho. Eu sempre digo isso. Mas foi assim, na verdade, eu sempre fui uma criança muito ativa, gostava de fazer atividade física. Meus pais sempre apoiaram muito, só que eu tive uma fase na escola que eu tava brigando, batendo em todo mundo Olha aí e que tal. E aí teve um episódio específico que a diretora falou pra minha mãe, né? Por que você não coloca ela numa arte marcial? Eu já fazia natação. Natação foi um dos meus esportes favoritos, assim, toda a Que infância. eu particularmente não gosto muito. Até a adolescência. E aí minha mãe falou, bom, vamos ver, né? E porque eu bati no menino, e aí a mãe dele foi na escola, enfim, foi uma confusão. E aí minha mãe procurou a partir de então, na Praia Grande, onde eu comecei, né? Onde eu nasci e cresci, tinha um centro olímpico que a gente chamava. E tinha vários esportes. E aí minha mãe falou para eu escolher. Tinha judô, capoeira, karatê, inclusive. E aí o meu professor de natação era o mesmo professor do karatê. E aí isso foi um motivo para eu poder escolher. Já gostava do professor e tal. Aí eu falei, vou fazer o karatê, porque já é meu mesmo professor, né? Então eu não preciso, já é menos uma adaptação. Sim. Aí comecei assim, pra falar a verdade, nem gostava nem desgostava. Eu só ia porque minha mãe me obrigava mesmo. Livre e espontânea pressão. E eu sempre digo que a disciplina da criança depende muito do pai e da mãe, né? Então minha mãe me levava todos os dias que tinha aula, eu tava lá fazendo, gostando ou não, eu tava lá presente porque aquilo era importante pra mim, pra minha formação. E aí com o tempo eu fui gostando e nem preciso falar mais, né? Foi embora. Com o tempo acho que você teve um certo, né, prazer. O karatê em me fazer escolheu e assim, a vida inteira me dedicando ao karatê. Pô, legal. Então a gente pode dizer que a tua família te apoiou. Sim, né? sem dúvidas, legal. muito, na verdade. Teve algum muito. momento que você percebeu que talvez tenha faltado um apoio dos teus pais ou da família ou algo do tipo? Nunca. Isso, eu sou muito privilegiada em dizer isso, porque meus pais sempre me apoiaram. Em casa tinha as coisas que minha mãe ia, as coisas que meu pai ia. Geralmente quando as competições eram aqui mais próximas, em Santos, era meu pai que me acompanhava. Quando tinha que viajar era minha mãe. Então assim, eles sempre me apoiaram muito. Com o tempo, quando eu fui entrando na faculdade, para escolher uma profissão, né, todo aquele
Meu pai era uma pessoa mais consciente. Ele falava assim: será que o esporte vai ser uma profissão para você? Tem certeza que é isso que você quer? Ele colocava o meu pé no chão, digamos assim, mas ele nunca deixou de me apoiar. Mas então tá, se é isso que você quer, vamos lá, né? Legal. E minha mãe não, era que abraçava todas as loucuras E ia comigo, embora. né? Então, mãe, Show. acho que mãe é mãe. Mãe é mãe. E ela era assim, que abraçava todas as loucuras, a gente fazia, acontecia. Então, o apoio da minha família eu sempre tive, sempre foi muito importante para mim. No fundo, eu sabia que eu tinha para onde voltar. Isso era importante. Eu ganhando ou eu perdendo, a minha família tá lá para mim, meus pais iam me amar de qualquer forma. Não era algo que eles exigiam. Mas a partir do momento que eu escolhi fazer, eles me apoiaram e falavam, então faz da melhor maneira que você puder. Então vamos fazer, né? Legal, legal. E aí, já aproveitando então desse teu começo, legal, pô, você conquistou múltiplos títulos, você foi para diversas competições, você chegou em lugares que talvez você nunca nem imaginasse chegar. Como que foi esse começo para você, principalmente quando você viu assim? Eu não sei se você teve uma fase onde você percebeu que, pô, você não estava evoluindo tanto, que teve aquele momento onde você trava, sabe, um pouquinho? Sim. Como que foi para você, criança naquela época, passar por esse momento de, tipo, quebrar essa barreira, sabe? Eu acho que essa barreira eu não tive tanto quanto criança, mas aconteceu uma situação quando eu ainda estava começando, que eu escolhi de fato que eu queria isso para minha vida. Eu fui campeã paulista e campeã brasileira no mesmo ano, a primeira vez. E esse ano foi quando eu me deu assim, eu falei, caramba, é isso que eu quero. Era muito legal estar no primeiro lugar do pódio, toda aquela sensação e tal. Confesso que é. E aí ali eu escolhi, né? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos na época. E aí no ano seguinte, né, nas férias desse ano, minhas primas vieram para casa, elas moravam na Bahia, né? E vieram passar as férias e todo aquele negócio. Eu queria ir brincar, queria ir pra praia, queria aproveitar. E aí o karatê voltou às aulas e minha mãe perguntava: você vai pro karatê? Ah, não, mãe, quero ir ficar com as meninas. Vai no karatê. E eu fiquei assim, acho que o mês inteiro, né, sem treinar. E a competição, o Campeonato Paulista sempre foi uma das primeiras competições do ano, né? E aí eu fui pro Campeonato Paulista, voltei a treinar, fui pro Campeonato Paulista e perdi a final. Ainda fiquei em segundo lugar, me classifiquei, mas perdi a final. Para a mesma menina que eu tinha feito a final do ano anterior, que eu tinha sido campeã. E aí eu cheguei em casa aos prantos, chorando para contar para minha mãe que eu tinha perdido. E aí minha mãe me falou assim: talvez a sua adversária não aproveitou tanto as férias, ficou treinando. Só que minha mãe não falou aquilo assim, me dando uma bronca. Sim. Ela só queria me mostrar assim, filha, talvez ela se dedicou mais do que você e você não estava tão preparada para aquele momento. Ela perdeu para você e tenho certeza que ela passou dias pensando em ganhar de você. Então, se você quiser ganhar dela agora, você treine mais. Aí aquilo foi uma grande lição assim para mim, sabe? Desde então, a partir daquele momento, eu pensei, bom, eu nunca mais vou me arrepender por não ter feito o suficiente. E aí eu sempre treinei muito a partir de então, né? Nunca fui para uma competição e tive aquela sensação de, putz, eu podia ter feito mais, porque essa é a pior sensação que a gente pode sentir. E aí eu tive uma categoria de base muito boa, né? Eu ganhava todas as competições e entrei no sênior, que é a categoria principal, e aí é quando a gente tem aquele choque de realidade, né? Pega as atletas mais experientes, enfim. E aí foi um momento ali do sênior que eu senti que eu falei, caramba, será que eu não estou evoluindo? O que está acontecendo? E quando a gente chega no alto rendimento, isso é muito mínimo. A gente não vai ter mais uma evolução gigantesca. A gente vai treinar todos os dias a mesma coisa. E às vezes eu acho que a gente evolui mais mentalmente do que fisicamente, tecnicamente, enfim. Então, eu acho que foi mais nessa fase um pouco mais madura que eu tive essa sensação de que tinha estagnado e não estava evoluindo e tal, porque você chega e tá todo mundo aqui, né? Muito igual, tecnicamente, velocidade, enfim. E aí eu tive essa sensação nesse momento, um pouco mais experiente. Você lembra qual era a idade que você tinha quando você estava de férias? Nessa história? Eu acho que eram uns 13 anos, mais ou menos, uns 12, 13 anos por aí. Não, e é legal você falar disso, porque assim, a gente está vivendo num mundo onde tudo está muito volátil. Né? Então, tipo assim, é tudo muito fácil de ir embora, de começar, de terminar, enfim. E o que eu percebo hoje dos atletas, né? É que com essa idade, muitos deles, eles escolheriam o que você escolheu. Mas eles não conseguem pegar essa lição de, pô, peraí,
Eu preciso dar a volta por cima, porque todo mundo errar é humano, tá Com tudo certeza. certo. Né? Então você errou, precisou desse erro para aprender e para evoluir. E a galerinha hoje não. Hoje a galera, eles têm como que eu posso falar sem me queimar, né? Que Sem hoje, ser cancelado. sem ser cancelado. Eles têm essa fragilidade, Sim, vamos sem dizer assim, dúvidas. né? Essa fragilidade de não dar o seu máximo, de se doer para, de abrir mão do que gosta e tudo mais. Cara, o que você falaria para uma criança, talvez, para um adolescente que está nesse momento de tipo assim, você falou uma coisa muito legal, eu nunca mais vou ter o pensamento de não fiz o suficiente. Então, o que você falaria, tipo, para uma pessoa que está nesse Sabe momento? que é difícil porque eu hoje trabalho com criança, né, e tal, e eu sinto que essa geração, de fato, é muito diferente da nossa geração, que já era muito diferente das gerações anteriores. E a maior dificuldade dessa geração que eu sinto é que eles não estão acostumados a lidar com frustração. E talvez pela facilidade de tudo. A gente não cresceu com rede social, por exemplo. Essa geração, apesar da gente ter se adaptado, mas essa geração já cresceu. Então, se eu quiser ficar o dia inteiro sentada com o celular na mão, eu consigo muitas coisas. A comida rápido, vem né? até mim, eu consigo me comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, tudo isso. Então, eu acho que a maior dificuldade é que eles lidarem com essa frustração. Se eu perdi um jogo, eu começo de novo, ou eu vejo que eu tô perdendo o jogo e eu desligo e começo de novo, enfim. Então, lidar com isso tem sido cada vez mais difícil e eu tenho passado por isso como professora também. Mas é assim, quando a gente tem bem claro na nossa mente, eu acho que esse é o primeiro ponto. O que a gente quer e onde a gente quer chegar, eu acho que esse é o primeiro ponto. É para você poder realmente se dedicar. Não, eu errei aqui, mas eu vou continuar porque eu tenho um objetivo muito grande lá na frente. E aí eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. A gente não se ensina, né, o sonho, o querer da pessoa, isso infelizmente não tem como ensinar. A gente mostra o caminho, dá algumas dicas, algumas coisas, mas ele tem que querer muito. Tem uma parada que é muito chata e cansativa, por exemplo, no meu trabalho, né? Eu trabalho muito com essa linha de motivar o atleta, dar o motivo, de levantar. E eu acho que a tarefa mais chata e difícil na verdade, que é quase impossível de ser ensinado, é você ensinar a pessoa a fazer. Por quê? Porque é aquilo, tipo, você chega assim, vamos lá, hein, Érica? Vamos lá, dá pra fazer. E a pessoa, tipo, tá bom. Não, vamos lá, você consegue. Aí a pessoa, tá bom. Caraca, por dentro você tá tipo, cara, a pessoa não tá nem aí. Então, tipo, você tem que ter uma energia... Você tá querendo mais que ela, né? Você tem que ter uma energia pela pessoa que nem ela mesma quer ter. Por algo que ela quer conquistar. Exato. Sabe? Então, isso é a parte mais difícil e mais chata do trabalho. Por quê? Porque, cara, se uma pessoa não quer ser motivada, se ela não quer correr atrás, se ela não quer fazer, ela não vai. Não adianta você ser o melhor, sei lá, palestrante do planeta. Não vai mudar. Com né? certeza. Mas isso que você falou é muito interessante, porque essa parte da frustração, sim, é muito verdade, né? Antigamente a dificuldade fazia a gente melhorar, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas elas fogem da dificuldade, Sim. né? E aí o que você falou, e até a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas acompanhando a tua história, todos os momentos que você precisou crescer ou precisou evoluir, você se colocou em situações de dificuldade ou de não facilidade, né? Então, sei lá, muitas vezes você não teve a melhor academia, muitas vezes você não teve o melhor espaço para treinar, muitas vezes você não teve o melhor local para se alimentar, mas essa dificuldade é o que talvez fizesse você, tipo, peraí, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que isso, porque eu já tô pior aqui. Então vamos fazer outra coisa, né? Eu tenho uma opinião, é uma opinião minha, assim, né? Muito Manda, que a gente particular. gosta. Que o atleta, ele tem duas coisas que vai fazer ele dar certo, assim. E quando eu digo dar certo, é ele percorrer essa caminhada. Porque o resultado final, ser campeão de fato, é uma consequência de tudo. Eu não tô nem falando disso, mas ele trilhar essa carreira de atleta, são duas coisas que vão fazer ele sair do lugar. A necessidade, porque a gente sabe que muitos atletas têm aquele, não, eu quero dar certo, eu quero ir jogar futebol na Europa porque eu vou sustentar minha família, eu quero ser um lutador do UFC porque a minha família depende de mim, a necessidade e a paixão. Então, e essas duas coisas também se juntam, claro, mas às vezes... Eu não digo que eu tenho uma necessidade, a minha família nunca dependeu que eu desse certo no esporte, enfim, graças a Deus eu não passei por isso. Mas a paixão que eu tenho pelo esporte e a vontade que eu tenho de conquistar algo
foi sempre o que me tirou da cama. Sim. Não tem, assim, uma história bonita e tal. Não, o que te fazia você levantar da cama, você treinar no frio, você treinar em qualquer condição, você fazer dieta, você fazer tudo isso? É a vontade que eu tenho de conquistar algo, ponto. Então, a minha paixão por isso sempre foi o que me moveu, assim. E é muito doido, né? Porque assim, a gente abre mão das coisas que a gente mais ama, então, sei lá, família, festas, amigos e tal, pra correr atrás de uma coisa que a gente nem sabe se vai conquistar. Então, tipo, se isso não é paixão, o que é? Né? Então eu me vi muitas vezes nessa situação de, cara, sair de casa muito cedo, com 14 anos, e aí, pô, 15 anos, festinha das meninas e eu não podia ir, na verdade eu não escolhia ir, né? Então tudo isso altera e, cara, é o que você falou, né? Hoje é muito diferente, então não consigo entender ou ver pessoas ou jovens atletas que têm essa necessidade ou essa paixão. Né? Tipo assim, eu quero, mas se não der certo eu vou virar médico. Eu, quando era atleta, eu nem sabia o que eu queria ser depois, sabe? Tipo, tudo que eu faço hoje aqui foi vindo com o tempo. Porque, na real mesmo, o que você quer fazer? Quero ser nadador. Tá, e depois? Não sei. Não sei. Não sei quando é o depois. Tipo, não tinha isso, sabe? Exatamente. Né? Então não tinha esse plano B e tudo mais, mas enfim. Beleza, e aí olhando todos esses títulos que você conquistou, eu gosto de fazer algumas perguntas para entender como a tua cabeça funciona, tá? Porque assim, a tua história é puta importante e tudo mais, mas a gente pode encontrar ela em vários lugares. Eu quero saber o que não existe em outros lugares. Então, o que você acredita que você aprendeu durante todos esses anos que fez a Érica se manter durante 19 anos dentro da seleção brasileira? É difícil essa pergunta, né? É difícil. Exatamente. É para perguntar para... Ele faz a gente pensar e tal. Tá vendo? Assim, o que eu aprendi é diário. Eu acho que essa pergunta, assim, não tem uma receita de bolo, né? Porque são várias fases que você... E outra, a gente quer desistir na maioria dessas fases, desses momentos difíceis. Não, o karatê não é pra mim, parou aqui, vamos parar e tal. Então, voltando lá no que a gente estava falando, a paixão e a vontade de querer conquistar algo, ela tem que ser muito grande, senão você vai parar no meio do caminho. Não é difícil você chegar, você conquistar e tal, mas você se manter em algo que você conquistou, isso é muito difícil, porque todo mundo quer chegar ali onde você tá. Todo mundo quer estar aqui onde o Matheus está hoje, mas ninguém viu que o Matheus atendia lá na despensa, lá na sua casa. Verdade, você é da época da dispensa, né? Então, ninguém sabe disso, porque hoje todo mundo vê isso aqui. Mas só que a sua paixão, a sua vontade de querer chegar sempre... Não, peraí, isso é só uma fase e tal. Então, isso tem que estar com você sempre. Aí você vai criando maturidade, né, Má? A parte física, técnica, você nunca vai deixar de treinar, mas eu acho que muitos atletas negligenciam o acompanhamento mental mesmo, a sua saúde mental, acompanhar isso desde cedo. Porque o que acontece? Geralmente a gente vai procurar isso quando já tá ali, quando a gente se vê sem evoluir, inclusive essa é mais ou menos a nossa história, né? Quando a gente se vê sem evoluir, com um monte de problemas, sem estar dando resultado, enfim. Então eu acho que talvez uma coisa que eu erraria menos se eu pudesse voltar é ter me dedicado, não ter negligenciado tanto. Claro que naquela época a gente também não conhecia muito, né? Sim. Mas, então, durante todos esses anos, eu acho que a maturidade mental, você errar e não ficar persistindo naquele erro, esse é o maior aprendizado, assim, de tudo e que te faz se manter ali, onde você tá, pra mais, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Boa, já que você entrou nesse assunto, vamos falar um pouco dele, porque assim, hoje, com essa tua experiência, com tudo que você já passou, viveu, enfim, e conhecendo a tua história, dá pra gente explorar bastante esse assunto e ajudar muita gente. Por quê? Tem uma coisa que é muito importante, a gente fala sobre, o mental é muito importante, muito importante. E aí as pessoas talvez falem, beleza, mas eu tenho que treinar e tenho que suplementar. Só que eu vou trazer meio que um exemplo, né? Se você toma um tiro, quais são os únicos lugares do seu corpo que você não pode tomar um tiro? No coração. No coração. Na cabeça. E na cabeça, né? São os únicos órgãos ali, óbvio que se você tomar um tiro... Provavelmente vai ser fatal, vai ser uma coisa que vai te levar, mas cara, fatal mesmo é coração e cabeça, né? Então você olha, cara, duas coisas que você tem que cuidar muito, cabeça e coração, né? Que é como se fosse vamos dizer, o acelerador ali e a máquina que faz o negócio rodar. Então, muitas vezes a gente deixa isso pra lá, e foi o que você falou. E que eles trabalham juntos, né? Eles trabalham completamente juntos, e aí foi o que você falou, a nossa história começou exatamente assim. Um momento onde você não estava tão bem e procurou ajuda. Como
que foi isso pra você? O que que você percebeu que, tipo, começou a acontecer pra você falar, puta, eu preciso de ajuda realmente? Eu já fazia, né, um acompanhamento psicológico e tal, mas não estava sendo o suficiente. Em 2018, quando a gente começou a trabalhar, foi Começa quando... antes, então. Quando você começou esse acompanhamento psicológico, por quê? Porque, na verdade, foi um término de um relacionamento que eu tive. É um relacionamento muito longo e tal. E eu me vi assim... eu chorava, o Sensei Magno é testemunha, porque às vezes eu saía no meio do treino chorando e ia pro banheiro. Ele já sabia o que era, porque eu não deixava de treinar, de fazer o que eu tinha que fazer, mas ou eu fazia chorando, ou eu chegava no treino mais cedo, ficava lá deprimida, dormindo. Então isso mexia muito comigo. Mas ao mesmo tempo eu me dediquei tanto ao treino e tal, que meus resultados estavam ali, né? Equilibrado. Mas chega uma hora que parece que a ficha cai. Eu não sei o que acontece. A gente meio que se entrega, não sei, né? Sim. E eu fiquei muito depressiva, então foi nessa época que eu comecei a procurar ajuda psicológica. Trabalhei com a Marina, que trabalhava no SESI, que era uma das psicólogas do SESI, depois a Priscila, que até hoje a gente trabalha junto. E só que era um tratamento diferente, digamos, como é que eu posso dizer? Era assim, foi muito bom, sem dúvidas, né? Foi uma coisa que me ajudou muito, mas eu não fazia um treinamento mental, digamos assim. Eu sentia que faltava alguma coisa ao alto rendimento, para eu, como é que eu posso dizer? Para eu transformar aquilo no meu desempenho, né? Para eu saber lidar com a minha mente, especificamente no meu desempenho, na hora da luta, exato. Eu sentia que faltava isso. E aí, depois de alguns anos já de terapia e tal, surgiu a oportunidade da gente se conhecer e, inclusive, foi o Joel, né, que fez esse contato. E quando ele me explicou o que era o projeto naquela época, me deu esse start. Eu falei, putz, eu acho que é exatamente isso que eu preciso. E era uma época que a gente ia começar o ranqueamento olímpico, a gente precisava muito de resultado, qualquer competição que a gente ia, valia ponto para o ranking. Então, aquela mega pressão, a Olimpíada é uma coisa, assim, surreal. Você sabe disso, você sempre foi de uma modalidade olímpica. E pra gente era tudo muito novo, né? A gente foi andando, aprendendo aquilo no meio do caminho e resultado. O COB te passa a enxergar não mais como um atleta, mas como um número, né? Então, assim, tudo isso eu precisava me desempenhar naquele momento, naquela hora da luta. E foi essa a minha maior dificuldade, né? E foi quando a gente começou a trabalhar junto. A gente fez hipnose, teve aquela situação... Eu tava viajando muito sozinha, né? Sim. Isso é uma situação, acho que eu já contei algumas vezes na rede social, mas nem todo mundo sabe. E eu desenvolvi algo que eu me sentia muito sozinha, talvez, né? A gente depois na hipnose conseguiu identificar isso. E eu entrava pra lutar, na minha cabeça tava, eu não vejo a hora disso acabar. Então, às vezes eu tava ganhando e eu só queria chegar, que acabasse, né? A minha mente já me levava direto pro final e isso estava me atrapalhando muito. E a hipnose foi uma das coisas que me ajudou muito, que como eu estava viajando muito sozinha, me sentindo muito sozinha nas competições e tal, me remetia a um abandono, né? Lá da infância e tudo mais. E a partir dali, lidando com essas situações, conseguindo fazer os exercícios mentais, de estar presente, isso, assim, meu resultado, o pré-olímpico de 2019 acho que foi a primeira competição, né, que eu fiz depois que a gente começou a trabalhar, assim, que foi um resultado incrível e foi uma das minhas melhores competições. E foi mais ou menos isso, assim. Eu me arrependi de ter procurado tão tarde, mas precisou mesmo eu chegar no fundo do poço para eu, né, ter esse start de que eu precisava de uma ajuda, de que eu não estava sabendo lidar com aquilo sozinha. Mas eu acho que naquela época nem era tão divulgado quanto é hoje, né? Sim, olhando sem dúvida. 6 anos depois, cara, hoje você tem 1 milhão de pessoas que fazem a mesma coisa, que podem te ajudar, enfim. E naquela época não era tanto assim. E a especialidade, né? Era assim, era uma psicóloga que a gente conversava, que ela atendia o atleta, mas ela atendia uma pessoa comum. As outras pessoas também. Cara, eu na época que eu tive depressão, o meu ponto difícil foi esse mesmo. A minha dificuldade era essa, era conectar com o psicólogo. Não é nada contra a profissão, contra os profissionais. Era que não tinha uma conexão, então eu não conseguia... Como sentar, se ela não falasse a sua língua. Ela não falava a minha língua, né? E aí eu sentava e falava, cara, mas o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, em vez de gerar um ponto de conexão e eu querer voltar, eu não queria. Né? Tanto que uma das maiores preocupações que eu trabalho é exatamente isso, é ter essa conexão, ter essa aproximação para quê?
para o atleta se sentir à vontade, porque senão, como que Sim. você se abre como uma pessoa, né? E um ponto que também, eu não sei se isso chegou até você, mas em mim era muito assim. Eu pensava, se eu falar dos meus problemas, eu tô sendo fraco. Então eu vou perder, ou alguém vai descobrir, aí ferrou. Então isso era uma das coisas que mais me afetava. E hoje, trabalhando com isso, entendendo, eu entendo que o nome disso é vulnerabilidade, é muito melhor do que fraqueza. Porque vulnerável, você está aberto a receber uma informação e melhorar. Sim. Você está ali, né, pronto para aquilo. Fraco não, fraco é você dá um peteleco, o negócio quebra, né? E aí eu começo a entender, comecei a perceber o quanto tempo eu também perdi, porque eu poderia estar tendo 3 vezes mais do que isso tudo aqui, só que, ao mesmo tempo, eu também sou muito grato, porque se eu não tivesse passado por tudo isso e parado a minha carreira, eu não estaria aqui Você hoje. também não estaria aqui. Entendeu? Talvez eu estaria nadando ainda, enfim, não ajudando as Sim. pessoas. Mas isso é um ponto muito importante, porque eu vejo que muitos jovens, muitos adolescentes, até mesmo profissionais, né? Que o jovem ou o adolescente, ele busca mais. O profissional, não. O profissional é aquele cara que é durão e não precisa de com nada e certeza. tal. E esses são os que mais precisam na maioria das vezes. E aí, eu já te pergunto assim, o que você, viajando, né, nas seleções, com esses grandes atletas do lado, percebeu que os grandes atletas ou os que são muito diferentes têm em comum? Qual é a mentalidade deles? O que eles fazem assim que você percebeu e falou, caraca, ó, todos os caras ou todas as meninas que eu vi competir junto, elas são assim. E até mesmo você, né? Sim. Porque você também é uma grande atleta. Realmente tem algo que todo mundo... Primeiro que todo mundo não é muito certo da cabeça, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma frase boa para essa parte que eu vou falar depois. Mas assim, essa paixão, todos eles têm em comum, muita paixão por aquilo. A dedicação, o fazer depois, o fazer a mais, eu acho que isso é importante. Em uma fase, com a maturidade, depois a gente muda um pouco isso, mas o fazer mais que todo mundo, sem dúvidas. E buscar estudar. Eu acho que esse é um diferencial dos grandes atletas. Ler os outros atletas, saber o que os outros estão fazendo. Não é no sentido assim de comparação, mas primeiro, que se eu vou entrar pra lutar e eu não te conheço, eu já perdi, já tô pelo menos 30%. O nome disso é A Arte da Guerra. Pois é. Eu já tô 30% ali, né? Se você me estudou, você já sabe, você tá um passo à minha frente. Então eu acho que os grandes atletas, eles são extremamente especialistas naquilo. Sim. Eles procuram sempre, opa, peraí. Se eu treinar com o Matheus, mas será que tem alguém melhor que o Matheus? Será que tem alguém melhor que... Você tá sempre buscando isso, sabe? Eu acho que esse é um grande diferencial, assim, de todos os atletas. Tá sempre buscando... Isso que você falou, ó, eu vou até mostrar, pode deixar rolando aí, porque isso é muito importante, que é um livro, não sei se você sabe, mas ele se chama A Arte da Guerra. E você que está assistindo aí, talvez nunca tenha visto ou ouvido falar desse livro. Só que esse livro, ele foi escrito antes de sei lá quem aí, há quantos milhões de anos atrás, por um cara chamado Sun Tzu. E nesse livro ele fala exatamente o que a Erika falou. Cadê? Eu acho que tem aqui. Ele sabe até a página. Eu sei a página. Aqui, ó. Página 18. Se conhecer o inimigo e a si mesmo, não temos resultado de 100 batalhas. Se conhecer a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória também sofrerá uma derrota. Se não conhecer a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Isso daqui, esses dizeres aqui foram usados por vários generais. Por exemplo, Napoleão. Esses caras usaram tudo que o Sun Tzu, esse general aqui, falou. E aí, durante os anos, isso daqui se manteve. E as pessoas começaram a usar. Então ele fala sobre guerra mesmo, é uma linguagem de guerra, guerra, guerra. Então tem várias coisas muito legais aqui que quando você traduz para o atleta, traduz para sua vida, cara, isso daí é bizarro. Tá? E você vai sem ter muito dúvidas resultado. esse é um diferencial muito grande. E, por exemplo, o Ayrton Senna é um cara que eu sempre admirei muito. E ele sabia de todos os mínimos detalhes. Ele conhecia do carro mais do que o mecânico dele, porque se acontecesse qualquer coisa, ele estava a par, ele queria saber qual era a tecnologia mais avançada para colocar no carro dele. Sons, ele sabia absolutamente tudo. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. A gente sempre buscar fazer melhor. A minha preparação física está boa o suficiente. Hoje a gente tem muito acesso, muito. Então a gente consegue saber
o que os melhores atletas estão fazendo, de alguma forma ir por aquele caminho, saber o que o meu adversário faz, o que ele não faz. Eu acho que esse é um principal diferencial dos maiores atletas. Boa. Isso é muito importante, porque a gente vê as pessoas fazendo o mínimo e querendo o máximo, né? Então não rola. Então, tipo, se você souber os detalhes, eu lembro que na minha época também, eu sabia de cada prova, cada detalhe, cada adversário, eu sabia onde o cara ia forçar, onde o cara não ia, sabe? Eu gostava muito dessa análise e, assim, era uma coisa inconsciente, porque eu não parava pra pensar, realmente li no livro tal. Eu fui ler meu primeiro livro com 24 anos, quando eu parei de andar, entendeu? Só que teve uma prova que foi muito engraçada, eu até falo dentro da escola do atleta, e eu boto lá as fotos, os prints dos resultados. Eu era uma categoria abaixo, então era um ano ruim pra mim, porque tinham meninos mais velhos. E aí tinham 2 meninos que eles eram muito melhor do que eu nessa prova, eles eram muito mais rápidos. E aí eu falei, cara, eu preciso estar meio corpo na frente de um, meio corpo atrás de outro. Como que eu vou fazer isso nos últimos 15 metros? E aí eu comecei a bolar um plano, então eu acelerei minha passagem, e aí nessa passagem o que acelerava mais, ele forçou mais, então ele já gastou antes o que ele precisava, o outro segurou e tal, e foi um bololô. Quando a gente chegou nos últimos 15 metros, cara, adivinha? Tava exatamente do jeito que eu tinha planejado. Óbvio que deu várias vezes errado também, tá? E aí, o que aconteceu foi que a gente foi aproximando, um foi travando, o outro foi chegando, aí o resultado era assim, não lembro exatamente, mas era 1 minuto, 6 segundos e 90 centésimos, 1 minuto, 6 segundos e 95, 1 minuto, 6 segundos e 99, sabe? Foi assim a chegada. Então, essa parte de estratégia, de buscar mais, de saber, tudo isso é importante pra caramba, porque, pô, tô vendo um tanto de medalha, mas você tá vendo um tanto de resultado que a Erika tem também. 19 anos na seleção brasileira não é para qualquer um, meu parceiro. Então, tem que, no mínimo, ouvir o que ela tá falando e começar a buscar entender, né? Aí já comenta aí, se você precisar de ajuda, que a gente vai te falando. Quantas vezes você ficou nadando depois do treino? Pô, muitas. Eu sabe? acho que isso é uma coisa que, quando eu era mais jovem, eu ficava o dia inteiro na academia, treinava de manhã, saía da escola, almoçava, ficava lá, não, mas eu posso fazer o próximo treino, eu posso repetir. E assim, eu acho que isso a gente faz muito, claro, a gente é mais jovem, a gente não tem lesão, tudo isso conta. Mas isso também conta para o resultado lá na frente, porque em algum momento da sua carreira você vai ter que fazer mais do que todo mundo. Não, eu lembro uma que foi assim, bizarra, era o ano olímpico, né, então a gente tava no ciclo olímpico e ia ter a seletiva. E aí eu falei, cara, era ano novo, normalmente a gente parava uma semana, eu falei, pô, não posso parar. E aí, na minha casa, tinha piscina, só que era uma piscina de 5 metros. Sim. Então, tipo assim, não tem como nadar. E toda a minha família, de Curitiba e tal, foi pra lá. E aí eu lembro que eu acordava 5 da manhã, 5 e meia, porque eles acordavam tipo umas 7 horas e já iam pra piscina. Aí eu amarrava uma corda, um elástico de natação e ficava nadando durante 2 horas amarrado. Sem sair do lugar. Tá uma loucura. Mas Sim, entendeu? Tá vendo? É o extra, então, é o extra, exato. E você falou do Ayrton Senna, cara, ele ficava até sei lá que horas da noite lá, com o mecânico mexendo no carro e ele junto, olhando, observando e tal. Então esse é um grande diferencial mesmo, né? Não tem como dizer que isso não faz. E até hoje, né? Se você parar pra pensar, quantas horas eu fico aqui a mais por dia, quantas horas você também dá aula, dá treino, fica, vai, volta, mudou de cidade, entendeu? Não, é engraçado que assim, né, talvez a gente ainda fale disso, mas hoje eu treino outras vai falar. modalidades. Sim, vai falar. E assim, claro, hoje eu já tenho muitos anos de carreira como atleta profissional, já tenho algumas lesões que eu carrego comigo, já não tenho mais a mesma disposição, hoje eu preciso um pouco mais de tempo para o meu corpo recuperar, não recupera como antes. Só que eu ainda preciso fazer alguns extras, porque eu sei que isso vai fazer diferença, porque eu já não tenho mais aquele tempo para perder, porque eu não sou uma atleta jovem, e eu preciso repetir aquilo ali que é novo pra mim. Então eu sei que eu vou ter que fazer aquilo mais do que todo mundo e vou ter que ficar ali, se eu tô cansado ou não, não importa. E o extra às vezes não é nem um treino a mais, né? O extra às vezes é uma recuperação. Exato. O extra às vezes é uma massagem, é sei lá, um rolinho miofascial que você se joga lá no chão e fica fazendo. Porque no fim das contas o extra é tudo que você precisa mais do que aquilo que você tá fazendo. Sim. Né? E aí já que você entrou nesse assunto de outras artes marciais, você entrou agora pro Karatê Combate. Primeiro de tudo, me explica, eu já sei na verdade, explica pra eles. O que é o Karatê Combate? Porque tem o Karatê ali, mas tem um combate, pode soco, não pode soco, agora você sai arrebentando todo mundo, como que funciona isso daí? O Karatê Combat, ele é uma liga profissional, a primeira liga profissional de Karatê, é full contact, né? Show. Contato total, muito diferente do que eu sempre competi o Karatê Olímpico, só para diferenciar assim para as pessoas que não entendem.
que é semi-contato. Então, faz parte do regulamento do Karatê Olímpico não nocautear. Se eu te der um golpe com contato excessivo, eu vou ser penalizada. E se o árbitro achar que eu levei você a zero condição de continuar o combate, eu posso ser desclassificada. E o Karatê Combat é o contrário disso, né? A gente busca o nocaute. Então, é a primeira liga profissional de Karatê e aí eu me aventurei nessa. Cara, é uma mudança grande, Pra né? quem não conhece, assim, é muito parecido com as lutas de MMA, digamos assim, né? Aquela trocação mesmo, só que é só trocação, não tem o jiu-jitsu, não tem o chão, né? Então, você teve que se aperfeiçoar em boxe? Sim, eu fui treinar numa academia de MMA, então eu pratico outras modalidades, como boxe, principalmente. O boxe me ajuda muito nessa trocação de uma distância mais curta. E o kickbox, que é a junção do chute com o soco, né? O boxe com a parte de chute, que geralmente falam que é o boxe e o Muay Thai junto, né? O kickbox. E aí eu fui me especializando nessas áreas para eu poder tirar totalmente, não tirar, mas assim, parar de fazer um pouco que eu fiz, né, a vida inteira e aprender essas novas artes marciais para poder me adaptar. Hoje, faz 2 anos que eu tô treinando essas novas modalidades. Hoje eu consigo mesclar as duas coisas, colocar o karatê que eu fiz a vida inteira dentro dessa modalidade e estar um pouco mais adaptada a esse estilo, digamos assim, né? Tá. Cara, e qual foi a tua maior dificuldade de, migrar de uma área onde você tá há, sei lá, 20 e poucos anos, não podendo nocautear, não podendo encostar? Porque, assim, pra você que tá assistindo, não sei se você imagina, mas eu penso igual a natação. É um nível de detalhe muito grande, porque você mede a mão, mede a distância, então agora você tem que estar mais próximo, só que você também está mais exposto. Então, como que funcionou na tua cabeça essa mudança toda até chegar nesse momento que você falou de, agora eu consigo realmente sentir tudo ali e diferenciar? O karatê é uma das modalidades que mais domina essa distância mais longa. Sim. Justamente por isso, porque a gente não tem o árbitro para dar o ponto. Então ali tem 1, 2, no máximo 3 golpes, o árbitro vai parar para pontuar. Então a gente luta mais longe. E é uma disputa de velocidade também. Se eu ficar ali pertinho de você, você vai me bater e pronto, ponto. Então o karatê é a arte marcial que mais domina essa distância mais longa. Então, aí você vai para uma modalidade que precisa dessa trocação. Você precisa nocautear. Então, para eu nocautear, eu preciso estar mais perto de você. Então, os opostos, né? E aí o boxe me ajudou muito a aprender até chegar perto pra gente é difícil. A gente chega perto e já quer dar uma distância, estender mais o braço, durante a luta mesmo, é automático. E aí o boxe me ajudou muito a ficar um pouco mais segura ali, tá perto, porque a luta de contato, você vai tomar golpe na guarda, isso faz parte. Não é no karatê que eu não posso tomar um golpe de jeito nenhum porque vai ser ponto. No contato já é diferente, você vai tomar golpe ali, não tem como você escapar disso. E pra mim era extremamente, sei lá, não sei nem dizer assim, era muito desconfortável ficar ali naquela distância mais curta e tal. Apanhei muito na academia. E aí fui me adaptando, fui me colocando naquela situação. Quanto mais eu me colocava, mais eu ia, agora eu já não vou apanhar mais desse jeito. Posso apanhar de outro, mas desse aqui não mais. Legal. E aí fui me adaptando e assim, levando porrada literalmente. Muita porrada na cabeça legal, pra poder fazer essa adaptação. Porque assim, talvez as pessoas olhem e falem assim, mas foi fácil então pra você, né? Você já lutava, mas não, é totalmente ao contrário, né? Justamente eu escolhi a primeira luta que eu fui fazer no Karate Combat, eu mesma fui com essa impressão de que eu socava e chutava e eu ia lá fazer uma luta, que a companhia me convidou e tal, eu falei, vou lá me aventurar. Eu quebrei minha cara muito grande, assim, porque eu falei, nossa, não tem nada a ver. Não é só porque eu sabia socar e chutar que eu tava pronta pra fazer aquela disputa, né? Aquela luta. E aí foi quando eu busquei um treino específico e tal, porque é totalmente diferente. Então a maior dificuldade é lidar com essa distância, lutar perto. Eu acho que pro karateca essa é a maior dificuldade mesmo. Viu só? 19 anos de seleção brasileira e você vem me dizer que já sabe fazer as coisas. Ela só mudou de categoria, que podia bater agora, antes não podia, tá vendo? Precisou aprender. E aí você teve uma lesão.
né? Recente. Sim. Como é que foi passar por essa lesão, já que também estou lesionado neste exato Olha, momento é e triste, temos pequenos né, atletas ali que talvez passem por lesões, que talvez não, com certeza vão passar por lesão, né? Porque isso faz parte da nossa jornada, Com vamos dizer assim. certeza. Mas como é que tá sendo para você? Como foi? Como aconteceu? Como a sua cabeça ficou? Enfim. A dor, ela se torna a nossa aliada, né? Esse é o primeiro ponto. Sim. Porque outro dia eu levantei, fui treinar e eu tava assim, com dor em todo o meu corpo. Dor muscular, dor na mão, porque eu tinha machucado uns dias anteriores e tal. Eu falei, eu não lembro, eu fiz esse comentário com o pessoal, o dia que eu levantei da cama, qual foi a última vez que eu me levantei e não sentia dor? Eu não me lembro, assim, qual é essa sensação de levantar da cama sem dor? Pois é. E eu quebrei a minha mão, quebrei o quarto metacarpo, Assim, né? esse assim aqui, passei por uma cirurgia. Não foi a minha primeira lesão, mas foi a minha primeira cirurgia. E eu coloquei 2 fios, passava um aqui e um aqui. E foi em dezembro, foi véspera de Natal, ganhei esse presentão de Natal. E Descanso. aí fiz a cirurgia logo em seguida, dia 30 de dezembro eu já estava fazendo a cirurgia. E agora, 6 meses depois, que eu realmente estou voltando a ter o contato mais forte. Até então eu estava sentindo muita dor, porque infelizmente passou uma fratura despercebida, calcificou de mau jeito e tal, e a gente só descobriu depois. E eu estava com muita dificuldade de fechar a mão ainda. E aí isso eu já tava assim, passou 3, 4 meses, eu comentei com o meu fisioterapeuta, né? Falei, Denilson, eu acho que a gente tá atrasado, porque eu ainda não tô fechando a mão, tô sentindo muita dor e tal. Aí foi quando eu busquei um outro médico e a gente descobriu isso. Aí o médico falou assim, Érica, vamos se adaptar, porque senão só outra cirurgia. Aí eu enlouqueci, né? Falei, não, não, não. Então ele falou, ó, você vai se adaptar, vai sentir dor, vai, mas vamos tentar fazer, né, dessa forma. E aí foi uma loucura, assim, porque quando eu quebrei a mão, eu tô morando em Natal agora, né? Eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Será que eu fico aqui? Será que eu vou pra minha casa? Será que eu vou ficar perto da minha família? Foi, assim, um turbilhão de coisas que eu fiquei pensando qual seria a decisão mais certa a tomar, porque eu falei, eu vou ficar aqui sem poder treinar, basicamente, longe da minha família, sem poder lutar e passando por uma cirurgia e tal. Aí, enfim, acabou que a cirurgia saiu por lá muito rápido. Eu falei, bom, era final de ano, toda aquela coisa, né? Operei lá mesmo e aí fiquei para poder fazer o acompanhamento e tal. E lá, e foram dias assim, meus planos mudaram, já começa por aí, né? Porque a gente planeja várias coisas, mas tudo saiu do que eu tinha traçado. Passei a primeiro semestre sem lutar, porque com a mão quebrada. E aí eu falei, bom, ok, tô com a mão quebrada, então não adianta, nada que eu fizer vai voltar atrás, né? Então eu comecei a ver a partir dali o que eu podia fazer. Eu operei no dia 30, aí foi Réveillon, tal, dia 31, aí eu me dei esses 3 dias de descanso, dia 2 eu tava na academia, fazendo o que dava, fazendo o que podia, e foi assim desde então. Não deixei de fazer um treino, sempre me adaptando, sempre perdendo o menos possível, porque eu sabia que eu ia perder, né? Então, não ia fazer bem para minha cabeça eu ficar simplesmente de repouso esperando a minha mão ficar boa. Então, eu pensei, como é que eu posso perder menos? Bom, é assim, então vamos lá, vamos se adaptar, vamos amarrar a mão. No começo eu não podia movimentar a mão, aí eu amarrava a mão assim com a tipóia, fazia alguns treinos adaptados e não deixei de treinar nenhum dia. Hoje estou aqui bem recuperada, graças a Deus. Já voltei para os treinos 100% liberado, né? Já com contato na mão e tal. Com um pouco de dor às vezes, dependendo do jeito que pega. Mas e aí os planos daqui para frente, né? Vai começar a voltar para a linha. A linha deu uma desviada, mas... Pô, que legal, mano. Você falou uma parada, tipo, a gente tava falando lá no começo sobre os atletas de hoje, né, as pessoas de hoje, elas não quererem passar pelos processos, não querer sentir desconforto, dor, enfim. E aí você me fala que você quebrou a mão, aí você vai ter que sentir dor para se adaptar. Aí no ano novo, que, pô, é uma data chata, tal da família reunida, você decidiu ficar lá, decidiu fazer o acompanhamento. Dia 2, me dei folga de 3 dias. Dia 2, você começou a treinar de novo, se adaptou, continuou, enfim. E aí a gente coloca e consegue observar que essa é a diferença dos grandes campeões. Não é só a paixão. É tipo saber abrir mão de coisas que, cara, puta, eu quero muito, mas qual que você quer muito?
Tem duas. Você só pode uma. Se você pega a garrafa fechada ou você pega o copo. Qual que você quer mais? Você fala, pô, mas eu quero as duas. Mas não dá. Não Escolhe dá, uma. é uma escolha. Então, tipo, isso é muito legal, porque assim, não sei pra vocês, mas pra mim mostra muito que não é à toa que você se manteve 19 anos na seleção, não é à toa que você... Porque assim, essa parte a gente nunca conversou, é nova, né, na nossa história Sim, aqui. é verdade. Então eu não sabia disso, pra mim tá sendo uma surpresa. E não é fácil você ficar 19 anos na seleção, não é fácil você ser bicampeã pan-americana. Pan-americana? Sim, sim. Pan-americana, enfim, tudo que você teve, né? Isso só mostra que os grandes campeões, eles fazem exatamente isso. Eles escolhem pelas coisas que eles mais querem. Então, tipo assim, qual é a primeira que eu quero? É essa. E o resto? Não tem. É. Não tem resto. É só a primeira. Mais ou menos Mas isso e... mesmo. E aí veio uma coisa na minha cabeça agora que eu comecei a perceber nesses dias. Muitas vezes a gente tá ali e a gente olha pra alguém, né, e fala assim, pô, o que que esse cara, o que essa mulher tem que eu não tenho? Só que, na verdade, essas pessoas que são destaque, grandes campeões, grandes empresários, eles não têm nada a mais. Na minha percepção, eles têm uma coisa a menos, que é o botão de desliga. A gente não tem esse botão de desliga. Então pode ser sábado, domingo, fim de semana, ano novo, Natal, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, lesão, dor, não tem. Tipo, como eu vou me adaptar? E aí é o que você falou, como eu posso perder menos? Eu tô ferrado, como que eu perco menos? Tô ferrado, como que eu faço pra não me ferrar mais O ainda? prejuízo ser um pouco menor, né? Entendeu? Então isso, pô, tudo que você tá falando é legal pra caraca, porque todo mundo que a gente já entrevistou aqui e tudo mais, são grandes pessoas, com grandes resultados, e todos falam basicamente a mesma coisa. Eu ia falar isso, acho que não muda muito Não o muda. assunto, né? Não muda Não muito. muda, né? Nesse cenário novo aqui, o Cavaca foi o último. E ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente que, cara, eu tive que abrir mão das coisas que eu mais amava por uma coisa que eu nem sabia se ia dar certo. É isso, a gente não E sabe. basicamente é o que você está fazendo. Porque o resultado depende de diversos fatores, a gente sabe disso, né? Mas eu posso fazer o que depende de mim. Pois é. E para eu fazer o que depende de mim, eu tenho que abrir mão de muitas outras coisas, né? Uma escolha é uma renúncia, eu sempre falo isso, a gente não pode ter tudo na vida. Pô, que legal, mano. E não tem sido fácil esses últimos anos, tá longe da família, tá longe daqui, tá longe do meu conforto, né? Esse mês eu tô aqui, eu falo que aqui eu me sinto completa. Mas é difícil, a gente é muito solitário esse caminho, é muito solitário. É isso que as pessoas precisam ter consciência. Sim. É solitário, você vai estar, na maioria do tempo, você está numa academia com 50 pessoas, mas é o seu caminho, é a sua vida, é solitário, é só você por você mesmo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, você falou uma coisa interessante. Você acha ou acredita que essa parte do solitário é uma percepção ou é realmente uma verdade? Então, tipo assim, pô, eu realmente olho e falo, não, eu tô sozinha nesse caminho. Ou é aquele momento que você percebe de dificuldade que faz você achar aquilo. Até porque você falou o seguinte, pô, tá sendo muito difícil esses últimos anos. Só que já não teve um outro momento que foi muito difícil também? E você passou e, tipo, hoje você olha e fala, não foi nada. Mas na hora era algo muito grande. Então, tipo assim, será que realmente é algo que tá acontecendo e vai passar? Sim. Ou é realmente algo que, cara, putz, tá realmente difícil pra caramba? Eu não sei se porque agora envolve pessoas ainda mais... Porque assim, eu sempre viajei muito, mas eu sempre voltei para casa, eu sempre voltei para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo de fato, que são mais importantes para mim. E agora eu não volto. Então, em relação a isso, eu sempre fui muito, né, apegada à minha família e tal. Eu tenho essa sensação de que é mais difícil, mas de fato, já se passaram muitas situações que eu achava que era mais difícil da vida e hoje eu falo... Nem é tão difícil assim. É solitário porque, assim, mas no fundo, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Eu tenho treinadores, eu tenho pessoas, você é uma delas, sensei, todo mundo, eu tenho pessoas incríveis, companheiros de treino ao meu lado, que se não fossem essas pessoas, eu não estaria, né, onde eu cheguei hoje. Só que, no fundo, ninguém faz por mim. Sou eu que tenho que decidir que eu vou acordar e vou levantar e vou fazer o treino, que vou fazer a mobilidade que eu tenho que fazer, que vou me alimentar da forma que eu tenho que me alimentar, que vou ter aquelas horas de sono. Então, as decisões são minhas, você não pode fazer nada por mim. Se eu chegar e pedir sua ajuda e você falar assim, olha, Érica, para você ter esse resultado, você tem que fazer isso, isso e isso. No fundo, sou eu que tenho que fazer, você não consegue fazer por mim.
Por mais que você queira muito, mas você não vai conseguir fazer. Então eu acho que é solitário nesse sentido, assim. No fundo sou eu mesmo. Não é um trabalho que alguém, como chega na empresa, e para a empresa ter sucesso, a pessoa pode ir lá, é um grupo de pessoas que vai, sei lá, mandar um arquivo e tal. Não, então eu acho que a carreira do atleta é solitária nesse sentido. Porque eu só vou ter o resultado, eu só vou chegar lá se eu fizer. Se eu abrir mão de estar com a minha família, se eu abrir mão de ir para aniversários e festas e casamentos. O atleta é sempre o amigo que não está em nenhum momento, que não tá em nada, verdade. Que não está nos casamentos, não está nas festas de 15 anos e tal. E eu acho que é solitário nesse sentido. Pior que é. De um sábado, tá todo mundo saindo, se divertindo, e o atleta tá em casa, solitário. Inclusive hoje, sexta-feira, né? Aí, mas você não sextarás. Pois é. Então, eu acho que é um pouco mais solitário do que alguns outros segmentos, eu acho. Cara, mas eu vou te falar, hoje, né, nesse ramo de empresário, tendo empresa, é a mesma coisa. Né? Porque no fundo, no fim, quando você quer um resultado diferente, né? Porque no fim, pra mim, é assim, eu preciso, a Erika só pode domingo. Pode. Aí, tipo, eu sei que sempre vai ter alguém dentro que vai reclamar, tipo, mas domingo. Só que na minha cabeça claro, pode. Porque é a oportunidade que eu tenho. Sabe? É o que você falou, cara, é o momento que eu tenho. Mas também é solitário, porque, obviamente, é muito diferente. Seu corpo não tá em jogo ali como é o esporte. Você pode dormir mais tarde, você vai acordar no outro dia zoado. Tipo, vai ficar aqui, né? Tô aqui no podcast com sono. Mas a parada é que continua sendo você atrás dos seus sonhos, você atrás dos seus objetivos, só que agora com pessoas que te ajudam a fazer aquilo, né, de uma forma mais direta, talvez. Se bem que no atleta também tem, né, o físio tá ali com você, o nutri tá ali com você, mas no fim quem tem que fazer é você, né? Então isso acaba indo e te levando pra frente. Então já saiba que a tua próxima fase vai ser tão difícil quanto, né? Vai ser igual, né? Porque eu te fiz a pergunta lá por causa disso, porque hoje eu olho, eu passo por coisa e eu falo assim, não era pra facilitar? Não facilita, entendeu? E no fundo eu acho que você tá acostumado com isso, né? Acabou. Então eu só me vejo hoje de roupa, mas na época eu tava de sunga e tava tudo certo, né? Isso é muito legal, porque são comparações que assim, às vezes você esquece do que você viveu. Né? Então, tipo, isso você falando, eu tô relembrando aqui, vieram vários momentos que na minha cabeça de tipo, você já passou por coisa assim, e hoje você tá aqui, já passou por coisa assim, e hoje você tá aqui, entendeu? Até mesmo a depressão, cara. E hoje não é nada, teoricamente, com né? certeza. Mas, a gente já tá chegando assim na reta final e eu vou te fazer uma pergunta, tá? Na verdade, eu vou te fazer 3 perguntas difíceis. Lá vem ele me fazer pensar. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi a coisa que você ouviu, viu ou sei lá, passou, que foi a que mais te desanimou, te dificultou, te prejudicou durante a tua carreira? Eu acho que sempre uma pedra no meu sapato, digamos assim, era uma questão financeira, de fato. Não poder só treinar, me dedicar a isso, mas sempre estar preocupada, porque eu sempre fui muito independente nesse sentido. Eu sempre corria atrás das minhas coisas, não ficava esperando por ninguém e tal, fazia acontecer. Só que aí você treina, você tem que fazer tudo e ainda correr atrás disso. Então isso era uma coisa que eu sempre gastei muita energia e que eu vejo até amigos, grandes amigos, que param no meio do caminho, grandes atletas, por causa disso. Então eu acho que pessoalmente isso sempre foi uma pedra no sapato, assim, que tipo, era uma coisa que eu tinha que gastar bastante energia. Porque senão eu não ia competir, porque senão eu não ia viajar e tal. Então, não tinha aquele conforto de treinar sabendo que a viagem estava garantida, que aquela competição estava garantida. Então, essa eu acho que sempre foi a maior dificuldade mesmo. Boa. Qual foi a coisa que mais te animou? Agora, da mesma forma que teve uma que desanimou, a mais que te animou. Que você falou, cara, tipo assim, isso daqui foi o que mexeu muito comigo durante a minha carreira. É difícil essa pergunta, que mais me animou, porque eu acho que eu não tenho, na verdade, uma resposta exata, assim. São muitas coisas que te fazem não desistir, né? Mais uma vez, a paixão pelo esporte, a vontade de querer conquistar algo, isso é uma coisa que você perde uma competição, aí você pensa que você vai parar ali, que você não quer mais saber de karatê, não sei o que, não sei o que. Só que a vontade de conquistar é tão grande que você fala, não, peraí, vamos pensar melhor, olha o que eu aprendi aqui e tal.
Então eu acho que essa alegria de conquistar, quando você treina, se dedica e tal, e você chega lá, sobe no pódio e você viu que tudo aquilo valeu a pena, também é muito incrível. São doses de ânimos assim, e que vai dando. Então eu acho que a felicidade são várias coisas, não é uma coisa só, eu acho. As amizades que a gente faz, meus grandes amigos, as pessoas que eu tenho hoje na minha vida mais importante foi o esporte que me deu. Então eu acho que tudo isso são doses de felicidade. Isso é muito legal. Eu conversei com muitos amigos depois que eu parei, né? E obviamente diferente para mulher, mas nem ser pai é tão emocionante ou tão explosivo, vou dizer assim, quanto ganhar um título. Porque você não vê alguém sendo pai gritando, mas você Liberando vê o cara, aquela, né? entendeu? Então é algo realmente muito forte, né? E que, pô, se eu pudesse dar isso para cada pessoa, daria pelo menos uma vez essa sensação. Sentir uma, né? Porque é realmente, tipo assim, você bater a mão na parede ali, tá tudo doendo, você olhar para o placar e, tipo, tudo sumir. Nossa, Some. eu até me arrepiei, é uma sensação incrível. É uma sensação muito boa. E a minha última pergunta para você, que essa é mais simples, tá? Qual é a dica que você daria? Simples para você, né? Exato, que eu pergunto. Qual é a dica que você daria para a Érica que está começando, para a Érica pequenininha, lá atrás? Mas assim, não me dá uma dica simples, tipo, persista, seja forte. Era uma coisa assim que, meu, tipo, putz, se eu soubesse disso, realmente teria sido o grande diferencial da minha carreira. Bom, então vou pensar um pouquinho. Pensa. Enquanto isso eu falo dos patrocinadores que a gente não tem, né? Mas você pode patrocinar a gente aqui na Escola do Atleta, aqui no Atleta de Campeões, numa Academia de Campeões, tá? Porque aí, pô, você vai aparecer em algum lugar por aqui. Você pode colocar o seu produto aqui. Pensou? Já? Ai, foi muito rápido. Então, mais patrocinadores. Bom, realmente não tem assim algo mágico, sabe? O segredo e uma coisa extraordinária. Eu realmente não enxergo. Mas talvez, como, digamos assim, eu comecei do zero uma modalidade, só que eu do zero assim, né? Não do absoluto zero, porque eu tenho a experiência de ter sido atleta de alto rendimento e saber que eu tinha que errar menos, digamos assim, né? Não negligenciar absolutamente nada. Eu falaria assim, olha, Érica, você vai começar a partir de agora e não negligencie, sabe, aqueles prêmios que a gente quer se dar? Mas é só hoje. Mas é só não sei o quê. Eu sei porque eu já fiz muito isso. E eu acho que se eu fosse dar um conselho para a Érica que tá começando, seria esse. Não negligencie absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não. Mas só hoje não tem problema. Tem sim. E a gente só vai pagar isso depois e custa muito caro. Sim. Então eu acho que eu diria isso. Sim. Tem um vídeo que eu tô para postar no YouTube, talvez você já possa assistir esse vídeo no YouTube, que ele é exatamente sobre isso. O que acontece quando você abre uma exceção? O problema é que todo dia é hoje, né? Então, só hoje ele se torna todos os dias. Esse é o ponto então ruim. eu acho que seria esse o conselho, não negligenciar, porque isso lá na frente, de pouquinho... Hoje realmente não vai fazer diferença. Mas daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, essa abertura de mão que você deu lá atrás vai fazer muita diferença. Pois é. Bom, vocês tiveram aqui uma super aula com esta grande campeã, grande amiga. E ó, já te digo mais, tá? Dentro da Escola do Atleta, nós temos agora, além de entrevistas da Érica, a gente tem aulas da Érica. Então a Érica agora ela faz parte do nosso time de treinadores lá dentro, dando aulas de karatê para você. Ela e o Sensei Magno, certo? Sim, Como é uma novidade muito legal. A gente estava com esse projeto, né, para colocar em prática. E eu e o Sensei Magno estamos colocando em prática aqui na Escola do Atleta, aulas de karatê. Legal. Desde da pessoa que quer começar do simples, do básico, você quer começar a fazer uma arte marcial, vai ter aula para você. E para o atleta de alto rendimento também, que já treina, que quer algumas dicas, vai ter também conteúdo para você. Show demais. Então agora você tem, além de parte... nova, né? Totalmente, mas saiu muito bem, tá? Além de parte mental, parte de carreira, parte, de tudo que a gente tem lá dentro, você também vai ter aula de karatê. Em breve de outros esportes, tá? Mas vamos deixar só o karatê por enquanto. Não sei quando você está assistindo isso daqui também. Mas temos as aulas de karatê, então se você é do karatê e quer aprender com essa gigante do esporte, com o Sensei Magno, que também não é brincadeira. O cara que é o meu treinador, o meu professor. E desde sempre, né? Sim. Que é o único mestre ali. É o responsável por eu estar aqui hoje. Pois é, que treinou ela desde o comecinho. Enfim, toda vez que ela volta pra lá. Você vai ter lá dentro da Escola do Atleta, certo? Então, nós temos aqui diversos
episódios para você assistir, talvez para cima ou para baixo, não sei como que tá aqui o negócio, mas você tem muitos episódios, grandes campeões, grandes influências do esporte, grandes atletas, grandes treinadores para você assistir. Não deixe de assistir, a gente tem episódio novo toda hora para você, tá? Não vou nem falar que é de uma em uma semana, 10 em 10 dias, porque às vezes a gente posta 2 na semana, às vezes a gente posta um e assim vai, a gente traz conteúdo, conseguiu trazer a pessoa, já joga para você, tá? E não esqueça que você pode se inscrever também na Escola do Atleta para fazer parte da nossa grande equipe, para melhorar a sua mente, para evoluir a sua carreira, para aprender até mesmo uns golpes de arte marcial para poder brigar na escola. Brincadeira, não brigar na escola, tá? E terá os novos episódios aqui em breve, certo? Então, Érica, obrigado mais uma vez. Mais um conselho para Érica que está começando, agora. que ela não teve, mas você que está começando agora tem a Escola do Atleta. Então, se você não assinou ainda, está perdendo tempo. Tá vendo? Se você não assinou a Escola do Atleta, a Érica teria falado para ela mesma assinar lá no passado. Então, você está perdendo muito tempo. Mas, Ériquinha, obrigado mais uma vez por estar aqui, mais uma vez fazer parte da escola. Você está aqui, desde 2018, literalmente. Desde o meu primeiro escritório. Moramos no mesmo prédio, inclusive, já morei no mesmo prédio que ela sem querer. Passamos por altos e baixos, fizemos hipnose, fizemos de tudo na vida e é muito legal ter você nessa caminhada. Não é só uma grande atleta, mas uma grande amiga. E obrigado por tudo isso, obrigado pelo presente que já tenho há muito tempo, tá? Mas finge que eu recebi agora. Você pode falar o que você quiser para essa galerinha aí. Má, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela parceria de sempre. Parabenizar você, né? Porque é muito legal. Eu te vi lá no começo e chegar aqui no seu escritório hoje, no seu escritório novo, ver tudo que você alcançou, que é aquele Matheus que está alcançando e vai crescer muito mais, sem dúvidas. E você está aqui hoje porque você não desistiu, né? Pois é. Como você teve vontade muitas vezes de desistir, de achar que não ia dar certo, mas você ficou lá firme e forte. Exatamente. Então, parabéns também para você obrigado. por isso. Eu fico muito feliz de ver o seu sucesso. E conta sempre comigo, com essa parceria que eu puder ajudar. Estou sempre à disposição. Show demais. Então, não esquece de seguir a Escola do Atleta, Matheus Louro. Érica tá como? Érica Santos, né? Tá como Érica Santos também. Segue lá, enche ela de mensagem, porque ela vai adorar responder. Ela adora responder as mensagens. E não deixa de acompanhar. Então se inscreve aqui no canal para você não perder, ativa sininho, notificação, tudo que tem aqui embaixo, vai apertando aí para você estar aqui presente com a gente sempre, fechou? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais porque é muito importante. A Érica tá sempre lá postando coisa de muito conteúdo, é muito legal acompanhar ela. Eu particularmente acompanho também. E se você quiser ter mais conteúdo sobre mentalidade, tudo que você já sabe que encontra aqui, só seguir a Escola do Atleta e também o meu Insta, certo? Então, fico aqui mais uma vez muito feliz de você ter assistido até aqui, estado presente com a gente, espero que você tenha anotado, porque eu anotei as minhas coisinhas e eu te vejo no próximo episódio.